início a celebração do Tríduo Pascal. E fazemos isso justamente com essa celebração da ceia do Senhor. Hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia, mas também celebramos a instituição do sacerdócio, o sacerdócio ministerial. Então nós somos convidados primeiro a manifestar gratidão a Deus, porque Ele escolheu uma maneira tão simples de permanecer conosco. Ele escolheu justamente a Eucaristia para que através desse sacramento Ele pudesse primeiro manifestar o seu amor por nós e depois estar sempre conosco. Nós acreditamos na presença real de Jesus, essa presença que se manifesta na Eucaristia. E para que tenhamos a Eucaristia, hoje também agradecemos a Deus pelo ministério sacerdotal, pelos padres. A nossa oração de hoje se volta para todos os padres que, em comunhão com o bispo, estão buscando conduzir a igreja, estão buscando fazer com que as pessoas vivam o Evangelho. Então são dois grandes dons que hoje a gente reconhece que Deus realmente deixou para nós: a Eucaristia e também o sacerdócio ministerial. Na verdade, muitos hoje certamente vieram porque sabem que a missa da ceia do Senhor, nessa missa acontece aquele gesto tão bonito do lava-pés. Então muitos vêm para contemplar aquele gesto que todo ano acontece. Mas parece que realmente a gente precisa fazer isso todos os anos. Porque parece que nós não estamos aprendendo o que é que esse gesto quer, na verdade, significar. Nós temos um coração endurecido, nós muitas vezes ficamos cegos aos sinais que Deus dá. E o lava-pés não é nada mais e nada menos do que um sinal. Jesus realiza esse sinal para que a gente possa aprender. E a gente aprende justamente do Mestre, como ele diz: eu sou Mestre e Senhor. Então nós precisamos sempre contemplar esse gesto do lava-pés, que é para primeiro perceber que todo poder deve se transformar em serviço, principalmente dentro da comunidade eclesial. Nós temos uma cabeça dura de sempre querer permanecer com essa ideia de quem tem o poder na mão está simplesmente para oprimir. Então a gente precisa contemplar sempre, mas não simplesmente contemplar. A gente precisa aprender que o poder na igreja deve ser visto como um serviço alegre, um serviço desinteressado, um serviço através do qual a gente possa manifestar, acima de tudo, a característica do cristão, a humildade. Então vejo que parece que realmente a gente precisa sempre acompanhar esse gesto, porque parece difícil a nós. Como é difícil compreender essa realidade de que o poder, de que muitas coisas que são confiadas a nós precisam, ou na verdade exigem de nós, uma atitude humilde de serviço alegre e de serviço desinteressado. Aí é justamente a partir daí que eu gostaria de continuar a nossa reflexão em torno do simbolismo do lava-pés. A gente acompanha no Evangelho de hoje esse relato tão bonito, mas não deixa também de ser um relato comovente. Jesus está na última ceia com os seus. Jesus está ali com aqueles que ele escolheu. Jesus está à mesa com aquele que o traiu. Vejam que realmente é um momento de muita comoção para Jesus. Ele contemplar justamente naqueles que ele escolheu, contemplar a fragilidade, contemplar o erro, contemplar os interesses, contemplar simplesmente aspectos humanos.
Então Jesus está comovido nessa última ceia, porque ele está com os que ele escolheu, mas está contemplando a fraqueza e a fragilidade de cada um deles. E aí o evangelista coloca para nós, nesse contexto de ceia, ele não está preocupado em falar para nós sobre a instituição da Eucaristia. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas João, ele não fala para nós como foi que Jesus instituiu a Eucaristia. Tanto é que a gente vê isso lá em Paulo, na segunda carta aos Coríntios. A gente acompanha muito bem na primeira carta aos Coríntios, como tem na segunda leitura. A gente acompanha muito bem essa herança que nos assegura que a Eucaristia foi instituída por Jesus. Mas por que é que João não tem essa preocupação? Por que é que João não se preocupa em apresentar para nós essa instituição da Eucaristia? Porque para ele, a Eucaristia, ela tem o mesmo valor do que o simbolismo do lava-pés. A Eucaristia, ela se equipara àquilo que o lava-pés, na verdade, representa, simboliza para nós. E aí nós ficamos impressionados com os detalhes desse relato. Primeiro, Jesus, ele depõe o manto. Na verdade, o manto é o símbolo do poder. Jesus estava ali como mestre e Senhor, como ele mesmo disse. Mas a primeira atitude de Jesus foi se desvestir do poder. E é isso que nos chama a atenção no relato do Evangelho de hoje. Jesus, até nisso Jesus decai. Ele tira de si o poder, porque ele entende que não é o poder que vai salvar o mundo. Porque ele entende muito bem que hoje, por exemplo, as maiores dificuldades e conflitos que vivenciamos giram em torno do poder. Então é esse o primeiro gesto de Jesus. Ele diz a cada um de nós, diz a mim, ele diz a você, que a primeira coisa que a gente deve fazer na vida, se a gente quer viver em harmonia, se a gente quer viver em paz, se a gente quer viver o Evangelho, tire de você essa postura autoritária, mas principalmente tire de você esse poder que o reveste. Não viva em função do poder, viva em função do serviço. Então Jesus depõe o manto, deixa de lado o poder, porque para ele não tem sentido nenhum. Pega uma toalha e amarra na cintura. Essa atitude é uma atitude de escravo. O lava-pés não é simplesmente uma purificação. Ninguém ali foi purificado dos pecados, porque se fosse nesse sentido, teria que ter sido antes da refeição. Mas o lava-pés acontece durante a refeição. Então Jesus, ele introduz uma novidade. Jesus quer chamar nossa atenção para algo novo. Se ele deixou de lado o poder, ele agora se faz escravo. E por quem é que Jesus se faz escravo? Por cada um de nós, pela humanidade. Jesus mostra qual é a nossa atitude, qual deveria ser a nossa atitude diante de tantas situações que a gente contempla, diante de tantas situações que muitas vezes vivenciamos. Se tiramos o manto, se tiramos de nós o poder, a gente deveria fazer o mesmo que Jesus. Amarrar nossa cintura, cingir nossa cintura com uma toalha, para dizer que assim como o mestre, também nos colocamos como escravos. Também nos colocamos como pessoas que não vivem buscando a glória, não vivem buscando o reconhecimento. Nos colocamos como pessoas que estão para servir, e servir até mesmo como escravos. Eu acho que se essa fosse a nossa preocupação, se nós realmente estivéssemos preocupados em servir os irmãos, o nosso mundo seria diferente. A gente está buscando servir a si mesmo.
Basta a gente fazer uma análise de nossa própria vida. A violência que existe no mundo hoje, as brigas, as intrigas, os conflitos que até mesmo dentro de famílias a gente contempla. Tudo isso parte de um coração que não está disposto a servir. Como seria diferente se nós tivéssemos essa predisposição para o serviço? E aí nós aprendemos muito bem de Jesus. Jesus nos ensina a assumir essa postura humilde, essa atitude de escravos. Mas Jesus nos ensina muito mais. Quando a gente olha esse relato do lava-pés, na verdade nós contemplamos Jesus que reconhece o amor do Pai. Jesus toma consciência da hora. Está chegando o momento da entrega. E essa hora é a hora que o Pai escolheu. Então Jesus manifesta amor. E Ele manifesta amor pelo Pai. Jesus não desanima. Ele até mesmo foi tentado, mas não se entregou, como muitas vezes a gente faz. Diante das perseguições, diante dos conflitos, muitas vezes a gente entrega os pontos. Jesus permaneceu firme. E permanece firme porque Ele ama. Permanece firme porque Ele precisa mostrar ao Pai que realmente o ama. Mas permanece firme porque Ele precisa mostrar a cada um de nós qual é o tamanho do seu amor por nós. Então olhamos para esse momento tão sublime, para esse momento tão bonito do lava-pés, e contemplamos esse gesto de amor que Jesus revela tanto ao Pai, mas também revela a cada um de nós. E aí nós contemplamos, para encerrar, a gente contempla ainda duas coisas que são interessantes. Jesus, Ele sempre motiva, Ele sempre estimula. Depois do lava-pés Ele diz: eu fiz isso para que vocês também façam o mesmo. Façam a mesma coisa. Depois que Ele instituiu a Eucaristia, Ele disse: façam isso em memória de mim. Então Ele nos estimula a fazer aquilo que Ele fez. Todos nós somos convidados a reproduzir na nossa vida as ações de Jesus. Não é simplesmente reproduzir um ritualismo porque a gente está participando da Eucaristia, mas é reproduzir atitudes. Não é repetir ritos, mas é repetir atitudes, e atitudes de Jesus. E o que é que a gente contempla como atitude de Jesus no Evangelho, na liturgia de hoje? Nós contemplamos o amor, nós contemplamos o serviço, nós contemplamos a entrega, contemplamos também o sacrifício, contemplamos em Jesus a obediência, mas também contemplamos em Jesus uma auto-humilhação. Então são essas ações de Jesus que a gente precisa também reproduzir. São essas ações de Jesus que a gente precisa repetir. Eu sei que é muito difícil para nós vivenciarmos experiências que exigem de nós sacrifício. Vivenciarmos experiências que exigem de nós renúncia. É muito bom escutar falar sobre o amor, é muito bom falar sobre o serviço, mas quanto nos custa ouvir falar sobre renúncia, quanto nos custa ouvir falar sobre sacrifício. Esse parece que deve ser o nosso maior pecado. Se nós não somos capazes de renunciar, se nós não somos capazes de fazer renúncias em nossa vida, nunca vamos amar totalmente. Porque o amor exige de nós renúncia. E quem não vive essa renúncia não ama plenamente. Nem ama a si mesmo, nem ama os seus e nem ama a Deus. Amor exige renúncia e é isso que a gente precisa manifestar.
A liturgia nos impulsiona também a essa atitude de serviço. Mas é preciso também vivenciar uma atitude que revela sacrifício. Porque renúncia e sacrifício são os caminhos que, na verdade, nos levam a viver o amor, a viver o serviço. Então vamos pedir a Deus que, na verdade, nos ajude a compreender o mistério que envolve essa celebração. Vamos pedir a Deus que Ele faça despertar em nós, como uma predisposição, viver a renúncia para que a gente possa realmente amar plenamente. Amar a Deus, amar aqueles que estão próximos de nós, viver a renúncia para viver o amor. Mas que a gente também possa manifestar essa atitude de sacrifício para vivenciar ou até mesmo demonstrar um serviço alegre. Porque quem serve a Cristo deve servir com alegria. As pessoas deveriam contemplar em nós justamente essa fisionomia alegre no serviço, para perceber que tem sentido aquilo que a gente faz, para perceber que a gente não está fazendo qualquer coisa, a gente está fazendo algo por Deus. Então que o amor seja sincero, que o serviço seja total, seja um serviço alegre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.